Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Fecha os teus olhos onde tu estiver aí. Se tu puder, é claro, não estiver dirigindo, mas se tu estiver num ambiente que tu pode parar tudo que tu está fazendo agora, para tudo que tu está fazendo. Para. Respira fundo. Te coloca no aqui e agora, porque é no aqui e agora que papai está. É no aqui e agora que ele inunda a gente de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de cura, de restauração, de avivamento. Então, te coloca aqui agora. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo precioso que nós estamos vivendo. Nós aqui estamos diante de ti, Pai, declarando todos os dias um arrependimento, declarando, Pai, cura sobre as nossas vidas, declarando, Pai, céus abertos sobre as nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por este tempo precioso. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso. Meu Deus. Gratidão, Paizinho. Nós sabemos que todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas não é sobre coisas, é sobre o governo que o Senhor deixou declarado, decretado através do nosso irmão Jesus, que nós faríamos obras maiores. E neste plano, neste tempo, não tem, Pai, como nós levarmos o Evangelho, levarmos certas coisas para certas pessoas, aqui, ali, acolá, em todos os lugares que o Senhor nos mandar, se a gente não desbloquear certas crenças que nós carregamos, Pai. Nós viemos para ter vida e vida em abundância, Paizinho. Isso nós hoje não estamos vivendo uma abundância sobre todas as coisas, é porque nós ainda não viramos certas chaves. Então, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para virar chave, para receber, Pai, a Tua porção, a porção que já está disponível para nós no dia de hoje. Que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa. Espírito Santo, entra conosco nesse tempo de mesa. Nós estamos aqui rendidas, dispostas, disponíveis para aprender contigo, Paizinho. Estamos aprendendo a deixar de ser órfãos, aprendendo a ser filhas. Então, ministre em nossos corações hoje, Pai. Traga uma palavra, Pai, de confronto, se tiver que ser, de amor, se tiver que ser, de alegria, se tiver que ser, o que tiver disponível para nós hoje, nós estamos aqui disponíveis, Pai, para receber. Em nome de Jesus. Amém. Ai, Jesus, a gente vai continuar em Hebreus 12, porque ontem, né? Se eu for aprofundar todos os dias na palavra que me vem, eu não consigo sair do tempo de mesa. Então, conversei com o pai e decidi dividir algumas passagens quando for necessário. Daí a gente vai continuar. Onde a gente parou ontem, que é Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem naquele que suportou, quem suportou? Jesus suportou a oposição dos pecadores. Lá no tempo que Jesus esteve aqui, ele suportou muitas coisas. Ele suportou pecado, ele suportou confronto, ele suportou pessoas até religiosas, muito religiosas naquela época, chamando ele de mentiroso. Ele suportou. Ele suportou. Contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele suportou para que a gente, aqui e agora, que a gente não se cansasse e nem desanimasse. Ele suportou a cruz por nós. Ele suportou muitas dores por nós, para que a gente estivesse aqui hoje. Imagina se Jesus tivesse o WhatsApp naquela época. Imagina se Jesus tivesse Instagram para fazer live naquela época. Ele ia lascar o bambu, literalmente. Às vezes a gente fica com vergonha, assim, ó, eu reconheço. Tem mulher aqui que nunca abriu uma câmera para fazer um vídeo, tem mulher aqui que nunca abriu uma câmera para fazer uma live, e vocês se desafiaram a fazer. Eu reconheço em vocês a coragem. Não porque a gente tem
capacidade de ser corajosa, mas porque Deus em nós é a nossa boa parte e Ele nos traz a capacidade de ser corajosa para abrir uma live e fazer. Porque Jesus teria feito. O sangue foi derramado. E se tem gente que não conhece Jesus é porque a gente fica com vergonhinha dentro de casa, vivendo testemunhos todos os dias e a gente não abre a nossa boca. Que sejamos as filhas que lembram todos os dias que um sangue foi derramado numa cruz para que a gente estivesse aqui hoje. Quando vier a vergonha, a gente lembra, um sangue foi derramado para eu estar aqui hoje. Então eu vou abrir uma câmera, eu vou falar. Todas as pessoas que passarem na minha vida, eu vou falar. Domingo eu estava em Porto Alegre, eu não ia ir para Porto Alegre. Domingo eu estava em Porto Alegre. O Lucas ia ir para um evento, eu falei, então eu vou aproveitar e já vou contigo. Nem que eu fique esperando lá na recepção lá do evento, né? Porque eu não queria participar desse evento, ainda mais para homem e tal. E à tarde eu vou atender uma cliente, que ela precisa muito, e eu vou aproveitar e já vou ficar lá e vou atender ela. E eu fui para Porto Alegre domingo. Aí terminei de atender, fiquei lá de manhã. Deus me usou grandemente para falar para 2 homens que estavam no evento. Eu só estava sentada, respondendo as mensagens, fazendo post do evento das minhas alunas da mentoria. E daqui a pouco foi um rapaz tomar um café e ele botou açúcar no café. Daí o idealizador do evento estava lá naquele saguão, se preparando para dar a palestra dele, e a gente se conhece. E daí ele falou para esse rapaz, cara, tu vai botar açúcar no café? E aí o cara meio que deu umas... Daí eu fiquei quieta, não falei nada. Respeitei o ambiente, isso é honra, né? Aí chegou outro para servir um café, nos intervalinhos ali, né, que eles servem café. E daí abriu o envelope do açúcar, botou no café, e daí ele de novo, né? Vai botar açúcar no café? Isso era um segundo rapaz. E aí ele quis meio que falar alguma coisa, daí ele olhou para mim, esse mentor, né? Que era o idealizador do evento, ele olhou para mim e falou, Cris, fala para ele. Porque ele sabe como é que eu sou, né? Ele me conhece. Ah, daí eu comecei a falar. Porque o açúcar, tá. E daqui a pouco a gente já entrou em quem? Jesus. Sempre eu dou um jeito de falar no pai. Sempre eu vou achar um jeito de falar do irmão. Sempre. E daqui a pouco já tinha um na minha frente, daqui a pouco já tinha 2 na minha frente, daqui a pouco meu marido sai com o Douglas de dentro do evento, daí eles já estavam conversando ali, e daí a gente já começa ali naquele saguãozinho ali a falar de quem? Jesus. Falar do que Deus tem feito na nossa vida. Daí o dono do evento, depois eles entraram, que eles não queriam entrar, ele teve que chamar eles. E é tão natural quando Deus quer usar a nossa vida, porque o meu marido depois falou assim, meu Deus, sentou 2 caras que nunca tinham te visto na vida na tua frente, e tu tava ali falando de Jesus para eles, e eles ficaram aqui, ó. Não porque eu tenho capacidade de fazer isso, mas Jesus em mim faz. Algo em mim soou com muita verdade neles, e eles não queriam mais entrar pro evento. Porque de manhã na destra eu declarei, Deus, traz para mim quem precisa. E afasta de mim quem não quer. Eu declarei junto com eles. E na mesma manhã acontece isso. 2 homens que eu nunca tinha visto na vida. Deus colocou na minha frente para eu falar de quem? De Jesus. E de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Do nada. Do nada. Do nada. Aí, eu estava falando de relacionamento, de casamento, de família, tudo que Deus tem feito, de eu ir para o meu lugar e tá. Um dos caras me dá o Instagram da mulher dele, fala para eu chamar ela, dar um oi para ela, e ele fala que vai pagar minha mentoria para ela fazer comigo. E essa semana ela vai conversar comigo. Quando ele falava comigo, eu sentia, como a Bruna fala, o cheiro do coração. Sabe aquele coração humilde, rendido, com fome e sede, assim como a gente tem? Deus marcou aquele tempo ali deles comigo. Não comigo, com Jesus. Mas ele usou a minha vida naquele momento. E eu não sabia nem por que eu estava lá. E tem mais. Fomos almoçar. Lucas me largou lá onde eu ia fazer o atendimento presencial. Daí fiz o atendimento presencial e tá. Vai ter um coquetel de encerramento lá do evento. Daí o Lucas, ainda não encerrou aqui, tu te importa de vir de Uber? Eu não.
Bem capaz, né? Tô do lado, 5 minutos de onde estava acontecendo o evento. Aí, tá, tô indo ali, ia chamar o Uber e tal, né? E daqui a pouco, entra na Kamikado. Oi? Kamikado é uma loja aqui em Porto Alegre, não sei se tem em outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul tem a tal da Kamikado, que é uma loja de coisa para casa. Deu, tá, com a malinha de rodinha, né? Entrei na Kamikado, daí comecei a olhar as coisas e eu não tava discernindo o que estava acontecendo ali. Mas tava ali, obediente, né? Deu, tá, até olhei umas toalhinhas assim, tá, vou levar essas toalhinhas aqui pro Lucas, né? Porque o banheiro dele, eu tô fazendo um jogo de toalhas assim, da mesma cor, cinzinho e tal, né? Fui indo pro caixa, assim, já tinha até pego um tapetinho, assim, mas nem fui lá para isso. Sabe quando tu vai, mas tu não sabe ainda o que tá acontecendo? Foi isso que aconteceu comigo. Daí tô indo pro caixa, encosta um rapaz do meu lado, e ele começa do nada a conversar comigo. Eu ainda não tava discernindo o que tava acontecendo. Tá? Daí eu tava indo, assim, sabe, meio que conversando na mensagem, eu não me lembro com quem que eu tava falando, uma de vocês eu tava falando. E tava indo pro caixa, assim, daí eu notei que ele era o caixa que ia me atender. Aí ele fala, bah, eu nem sei como é que eu tô conseguindo rir agora, porque até pouco tempo atrás eu tava chorando. Eu sou meio bipolar, e daí eu falei, não, tu não é bipolar. Sabia que tu não é bipolar? E daí comecei. Tá, 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 Jesus e Deus, tá, 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 tá. E daqui a pouco ele me larga assim, tu é uma resposta de Deus hoje. Porque a minha esposa se acidentou hoje de manhã, ela foi fazer uma cirurgia, deu uma embolia pulmonar, e os médicos falaram que ela vai ficar 6 meses internada. Não sabe se volta para casa. E eu disse, entendi, pai, por que eu tô aqui? Ele era um crente desviado, família evangélica, estava no mundo, casamento marcado mês que vem com a esposa, com a namorada, e daí acontece o acidente do nada, e ela estava no hospital. E ele estava lá trabalhando, estava honrando a responsabilidade. Olha só que doideira. Que doideira. E eu falava as coisas para ele, eu não, né? Papai me usou a minha vida, a minha boca naquele momento ali. E ele falava, meu Deus, eu tô toda arrepiada, e fazendo uma fila atrás da gente, atrás de mim, assim. E ele olhava para a gerente dele e ele não conseguia parar de ouvir as coisas que eu tava falando para ele, que Deus estava entregando para ele. Eu falei, eu sei o pai que eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo. E se tu for para ele agora, tu te arrepender e decidir o caminho que tu deve voltar, porque tu sabe o caminho que tu deve voltar, ele vai fazer um milagre na vida da tua esposa, um milagre na saúde da tua esposa. E o que os médicos falaram, que em 6 meses ela iria curar, em 1 mês ela vai curar, vai estar em casa e vocês vão casar. E ele se arrepiava, ele só falava, eu tô todo arrepiado. Eu disse, é Jesus, é Deus. Dá nome. Ele, porque o universo é física quântica, né? A energia não é Deus. É Deus purinho. E ele te ama tanto, 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 que ele me fez entrar num negócio que eu não ia nem entrar. Papai, ele não quer usar só a vida da Crislane para fazer essas coisas, ele quer usar a vida de todas nós para fazer essas coisas. Ele não tá nem aí para o que a gente fez. Tem mulher aqui que se sente culpada e não se sente nem merecedora de ser boca de Deus na vida de outras pessoas. Se eu fosse permitir que o meu passado atrapalhasse o que Deus está fazendo agora na minha vida, aquele homem que estava cheio de corte no braço, na minha frente, ele mostrou os cortes do braço dele, depressivo, suicida. Aquele homem não voltaria para Jesus. Se eu permitisse que as historinhas do meu passado permanecessem no meu presente. Eu lembro todos os dias que um sangue foi derramado e que não interessa o pecado que eu cometi e as coisas que eu cometi, não interessa. Eu tô perdoada de tudo. Porque eu decidi o lado que eu vou lutar. E se eu tô falando isso é porque tem filhas aqui que se sentem culpadas
e não merecedoras e não honradas de abrir a boca e falar o que Deus está fazendo na vida de vocês por conta do passado de vocês. Não interessa o que vocês fizeram. Não interessa o que vocês fizeram. O que importa para Deus é se vocês se arrependem do que vocês fizeram. É só o que importa. Mas não. Pai, eu me arrependo de ter feito isso. Pai, eu me arrependo de ter feito isso. E agora, diante de ti, eu me arrependo de ter feito essas coisas e eu escolho ser boca tua para outros filhos. E do nada tu vai estar indo pegar um Uber, entra na Kamikado. E lá tem um filho que naquele dia podia ter acontecido milhões de outras coisas, mas ele pediu para Deus ajuda e Deus me colocou lá dentro para entregar algo para ele. Imagina se eu fico com a minha boca fechada com vergonha de falar de Jesus. Como já aconteceram outras vezes. Eu permitia muitas vezes que a culpa das coisas que eu fiz no meu passado não permitisse que eu abrisse a minha boca. Eu não sou digna de falar de Deus. Eu não sou digna de falar de Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não sou digna? Eu ainda não sou santa, eu estou me tornando santa e pura. Eu não sou digna, não sou digna. Eu não sou digna e tinha uma alma lá clamando para voltar para o Pai. E hoje de manhã, vocês querem ver o áudio que ele me mandou? Porque ele não queria perder o contato comigo. Aí ele falou, deixa eu te seguir, bem assim, um querido, deixa eu te seguir. Nem tu me disse lá na Kamikado, tipo, Deus, tudo tem um propósito, né? Nem tu me disse lá na Kamikado, tipo, Deus, tudo tem um propósito, né? Tanto na física quanto no evangelho, tudo tem um propósito. E Deus me falou isso, que, tipo, ele tá me fazendo passar por isso, para mim poder influenciar outras pessoas, entendeu? Poder ensinar outras pessoas, poder espalhar o evangelho e o amor dele através de outras pessoas, sabe? Eu até tô me arrepiando em falar isso, entendeu? E eu quero agradecer você, agradecer a Deus por ele ter te usado para falar comigo naquele dia, naquele instante. E, tipo, eu me sinto tão bem, tão feliz, sabe? Agora, mesmo pela situação triste que eu tô passando, que minha esposa tá internada no hospital e tá fazendo tratamento e tal, que nem eu te falei, pra embolia pulmonar, infecção no pulmão e tudo. Nós tava com o casamento marcado e tudo. E, como eu te disse, tudo que aconteceu, eu bati moto, tudo que, né, aconteceu, então foi tudo pelo propósito. Bom dia pra nós. Que Deus abençoe nosso dia. E que eu possa influenciar muitas pessoas hoje. E você também. Abraço. Vocês escutaram? Daí? Glória a Deus, né, Cris? Eu falei para ele assim, ó. Ele estava distante de Deus e eu falei assim para ele: olha só. Às vezes a gente fica questionando e a gente fica perguntando por quê, ao invés de perguntar o para quê. Deus, para que isso está acontecendo comigo? Eu falei: Deus permitiu que certas coisas acontecessem na vida de vocês para que vocês voltassem para Ele, para dar honra e glória para Ele. Não é sobre o que eu estou te falando, é sobre o que Deus quer fazer na tua vida. E Deus permite, sim, para a gente nunca levantar uma pessoa, uma mulher, um homem ou uma igreja, levantar o nome dele, dar honra e glória para Ele. Ele que faz. Quando a gente busca nele as respostas, quando a gente busca nele a cura. E Ele vai permitir, sim. Olha lá, ó, meu filho está desviado. Então eu vou permitir tudo acontecer nas coisas dele, nas coisas com ele, na casa dele, na saúde dele, na família dele, porque ele não entendeu ainda o que está acontecendo. E a única frase que me veio para mandar para esse rapaz, que foi onde a gente começou a se conectar ali, é: um escolhido não tem escolha. Um escolhido não tem escolha. Tu vai andar vários caminhos. E Deus vai permitir, porque Ele permite. Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu tô falando. Não vai deixar de amar um filho porque ele vai escolher trilhar um caminho que vocês não concordam. Vai continuar amando. E Deus vai continuar amando sempre a gente. Mas lembrem-se, um sangue foi derramado para que nós tivéssemos a vida que a gente está tendo agora, para que a gente acessasse todas as coisas que a gente está acessando agora. Lembrem-se disso.
E eu falava hoje de manhã, gente, tem almas sedentas, assim como a nossa já esteve. Tem muitas pessoas que não têm nem noção do que a gente está vivendo com Jesus. Vocês têm noção disso? Tem uma galera que não sabe disso que está acontecendo com a gente. Os níveis de honra que a gente está acessando, os níveis de cura que a gente está acessando, tem uma galera que não sabe desse rolê. E como é que vai saber se a gente não abrir a nossa boca e escutar as pessoas? Se eu não tivesse me colocado, se eu tivesse ficado naquele momento ali no caixa da Kamikado, com a minha cabeça baixa, respondendo as mensagens, aquele rapaz ia voltar para casa sem a porção dele. Não se distraiam. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Muito filho amado, muita filha amada de Deus, no meio do caminho desiste porque o processo é desafiador. O confronto ele aumenta cada vez mais, porque reconhecer o quanto mentirosas nós estamos sendo não é fácil. Reconhecer, pai, eu estou mentindo nessa camada. Eu reconheço que eu estou mentindo. Eu reconheço que eu estou pecando e eu escolho a partir de agora trabalhar isso em mim. Não é qualquer mulher que tem coragem para fazer isso. Não é. Daí desiste no meio do caminho, fala assim: não, porque Deus não me ajuda. Então eu larguei de mão. Porque eu estava orando e Deus não me ajudou e larguei de mão. É bem mais fácil colocar a culpa em Deus do que se autorresponsabilizar que desistiu no meio do caminho. Autorresponsabilidade. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ele ama. Quando a gente brincar, porque eu tomei uma chinelada, papai está disciplinando a gente, porque ele nos ama. E antes mesmo da chinelada chegar em vocês, quem tomou foi eu. E foi forte. Bem forte. E castiga todo aquele a quem aceita como filho. Sim. Pronto. Suportem as dificuldades. Recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual filho? Minha mãe me disciplinou, meu pai me disciplinou também. E aí? Daí, quando Deus começa a disciplinar a gente, confrontar a gente quer desistir? Porque não aguenta o tranco? Quer desistir, desiste, mas depois não bota a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com a nossa falta de autorresponsabilidade com as nossas escolhas. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, não é só para a Crislane, ou para o Lucas, ou para a Rafa, ou para a Camila, ou para a Vanessa, ou para a Pamela. É para todos, tá aqui, ó. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos, tínhamos passado pais humanos que nos disciplinavam, passado, e nós os respeitávamos. Embora a gente não concordasse com muitas coisas que os nossos pais falavam, a gente respeitava. Por quê? Eram os pais. E o dever do filho é respeitar.
Hebreus 12, 4. Eu comecei no 4, agora eu tô em 9. Além disso, tínhamos pais humanos. Tínhamos. Nós tivemos lá atrás pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam, de fazer, verbo fazer, façam, vocês façam. Eu já fiz, amadas. Então, façam vocês, verbo fazer, façam. Ai, ai, Jesus. Façam caminhos retos para os seus pés. É fácil fazer um caminho reto? Não. Misericórdia. Mas se vocês fazerem, vocês colherão bons frutos. Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Se fizermos um caminho reto, se a gente se permitir, porque é uma permissão, a gente se permite ser disciplinado por Deus, ao invés de ir para o cantinho chorar, a gente, não, pai, então tá. Então, se é isso que eu preciso fazer, se é isso que eu devo fazer, eu vou fazer. Tu quer que eu entregue uma mensagem? Eu não tô nem aí se vai achar que eu sou louca. E tinha uma galera na volta ali, tinha a gerente do cara, daí tinha a colega do cara, e daí daqui a pouco formou uma fila atrás, e eu continuei falando o que precisava ser falado. Não tô nem aí. Se vão achar que eu sou louca, não interessa. O meu papel, o meu ID, assim como de todas as filhas que estão aqui, é levar o evangelho, é falar de Jesus a toda e qualquer criatura. E no meio do caminho, papai vai nos capacitar, papai vai nos ensinar, papai vai nos exortar, papai vai nos capacitar, papai vai nos disciplinar. Agora a gente quer pegar uma Bíblia e quer ficar com ela debaixo do braço, esperando o pai fazer. Claro, ele vai fazer. Ele já fez. Tem uma frase que eu sempre falo e sempre falarei. Deus faz tudo e Deus ele já fez tudo, menos a nossa parte. A nossa parte ele não vai fazer. Eu me senti exatamente como Jesus, sabe? O cara todo perdido, fui no Instagram dele, nas rave, bem como eu e o Lucas ia, nas festas de música eletrônica, todas as coisas que a gente sabe que acontecem nessas festas. Eu me senti que nem Jesus. Acolhi, amei, exortei, confrontei e chamei para Jesus. Se ele vai fazer ou não, eu entreguei o que precisava ser entregue. Vocês terão pessoas que Deus vai mandar para falar. E na hora vocês vão lembrar do que eu estou falando. A responsabilidade que nos é confiada para entregar uma palavra. Se a gente não entrega a palavra que Deus está mandando, a responsabilidade que a outra pessoa iria arcar cai sobre nós. Se Deus te deu uma palavra para tu entregar para alguém e tu não entregou, a responsabilidade, a colheita é toda contigo. Se eu não tivesse entregue aquela palavra para aquele rapaz e os outros homens que passaram no meu domingo, depois da noite teve uma outra situação que eu não vou trazer agora, uma mulher, eu também nunca vi na minha vida. Se eu não tivesse entregue tudo que Deus tinha para entregar para ele, tanto de bom quanto ruim, de exortação, de disciplina, sei lá, iria cair tudo sobre mim. Essa é a responsabilidade do Filho de Deus. Por isso tem muito filho que cai durante o caminho. Porque às vezes tem vergonha de falar,
Daí o que a pessoa iria colher, tu que colhe. Porque tu sabe o que precisa ser feito. E não fez. E ele que não sabia? E nem vai ficar sabendo, porque tem vergonha de falar. Tem vergonha de gravar um vídeo, tem vergonha de fazer uma live. O outro não sabe, o outro tá lá pagando o preço por inconsciência. Assim como a gente já pagou. Eu tenho certeza que eu não sou a única que já pagou preço por inconsciência. Tenho certeza. Certeza absoluta. E daí é justo que as pessoas não saibam isso que a gente está sabendo agora. Por vergonha. Ah, eu não vou falar, tô com vergonha. Quem sou eu para falar? Não sou digna. Quem disse? O que tu já fez já te deixa pronta, digna, pura, santa para entregar. A Rafa não casou? Eu entreguei para ela uma palavra sobre casamento. Ela foi lá, conversou com o namorado dela, fizeram o que precisava ser feito. Imagina se eu não me sentisse digna de entregar isso, porque um dia eu não fui. Meu Deus! E daí essa filha não estaria vivendo agora o que Deus já estava lá prontinho para entregar para ela. E vai acontecer várias outras coisas. Ontem eu conversava com a Camila a respeito disso. A intenção sempre das lives é transbordar algo que a gente já está vivendo em verdade. Em verdade. Então, entre em oração com Deus. Porque bem como a Bruna ensina, o outro só recebe com verdade quando nós estamos vivendo essa verdade na nossa vida. Aí o outro recebe como uma verdade. Por que a Rafa recebeu como verdade o direcionamento sobre o casamento? Porque eu vivi isso no meu casamento. Deus me direcionou, me mostrou que morar junto não é casar. Para mim era casar. Quando eu coloquei em prática que Deus usou pessoas para me entregar, Deus usou pessoas para me entregar, assim como me usou para entregar para Rafa. É assim que funciona. Colocou em prática, viveu um testemunho, já tem o que falar. E vai sair com verdade porque tu fez isso. Ela já está casada no papel, então ela viveu essa verdade e ela pode compartilhar essa verdade. Eu vivo testemunhos de cura, eu já vivi esses testemunhos de cura, então eu compartilho isso e as pessoas recebem como verdade. Agora, se elas vão fazer ou não, isso não é problema meu. Se elas vão procrastinar, colocar em prática o que precisa ser feito, isso não é problema meu. Se a Rafa falasse, não, porque ano que vem eu vou fazer isso, então tá, adia esse processo para o ano que vem, que nem existe, ano que vem não existe, só existe o agora. É hoje que eu decido, é hoje que eu boto em movimento o que precisa ser feito para amanhã colher. Imagina se ela botasse para o ano que vem, mas porque o ano que vem a gente casa. Eu vou olhar para a condição e ano que vem eu caso. Não. Ela pegou a porção, chegou em casa, conversou com o namorado, casaram, tava a Rafaela, outra Rafaela, Nogueira, né? Rafa Nogueira lá no casamento com o Thiago. Postaram fotos essa semana aí, lindos, maravilhosos. Que alegria, gente, que alegria, porque eu sei o que vai acontecer na vida dessa mulher. Porque ela se posicionou. E não é um se posicionar, se colocar maior. É se posicionar, falar, olha só, recebi um direcionamento de Deus, meu amor. É isso, 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 isso. Todas as mulheres que namoram, que sentam na minha frente, eu falo o que eu vivi com Deus com relação a isso. Se a pessoa vai fazer ou não, não é problema meu, mas o meu papel é morar junto não é casamento e tu tá pagando um preço bem alto por isso. Tu não sai do lugar por conta disso. Não tá acontecendo tal coisa na tua vida por causa disso. E é isso. Essa é a disciplina que Deus me deu. Disciplina. Minha filha, ó, é isso. Se tu vai fazer ou não, a escolha é tua, tu é livre. Porque Deus nos ama tanto que ele nos deixa livre para a gente fazer o que a gente quiser. Porém, todavia, entretanto, a gente vai colher fruto da consequência das nossas escolhas. Ponto final. Agora, se eu não falasse isso, como é que a Rafa ia saber? Agora, qual é o papel da Rafa? Falar sobre isso. Amadas, já tô até vendo ela falar com aquele sorrisão. Que o sorriso dela me ilumina, assim, sabe? Ela dá um sorriso e ela me olha com aquele olhar brilhoso, assim.
parece um refletor na minha frente e me ilumina, assim. Ela vai falar, amada, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi. Morar junto não é casamento. Tu tá ilegal no mundo espiritual. Bem assim, ela vai sorrir e a mulher, Rafa! Não, porque é assim. Você senta na frente dela, é assim. Você é contagiada com o sorriso, com a alegria do olhar dela. Não vai ser que nem eu, porque Deus, ele usa a Crislane do jeito que ela é e vai usar a Rafa do jeito que ela é. Exatamente na essência, na identidade dela. E todas vocês. Papai, ele vai usar todas vocês grandemente na essência de vocês, na identidade de vocês. Quanto mais próximas do Pai vocês estiverem, mais ele revela a essência de cada uma, que é individual e única. E papai, ele vai usar grandemente cada uma que está aqui, se você se permitir ser disciplinada por ele. Não é a Crislane que fala, não é a Rafa que fala, não é a Camila que fala, não é a Vanessa que fala. Quanto mais a gente se torna pequena diante do Pai, Pai, eu me esvazio de mim. Pai, eu deixo tudo o que eu sei, tudo o que eu acredito. Fala através da minha vida, usa o meu testemunho de cura para semear cura na vida nos corações de outras filhas que estão por aí. Porque se tem filhas vivendo uma inconsciência, é porque eu ainda não estava consciente de que a minha voz importa, o meu testemunho importa, a minha verdade cura outras mulheres. Tem famílias destruídas por aí, tem famílias sendo destruídas por aí, porque a gente às vezes tinha vergonha de falar o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas nós não temos mais tempo para perder. Não percam a oportunidade de ainda hoje falar o que Deus está fazendo na vida de vocês. Não percam essa oportunidade. Pai, eu declaro em nome de Jesus para essas filhas, Pai, e elas recebem no espírito delas, elas não vão mais perder, Pai, a oportunidade de falar no teu nome, de dar honra para ti, Pai, de compartilhar o testemunho vivo que elas estão vivendo, que elas já viveram, que elas ainda vão viver nas vidas delas, Pai. Derrama, Pai, não somente sobre a minha vida, mas na vida das tuas filhas, Pai, essa verdade. Um sangue foi derramado para que a gente estivesse aqui agora. Nós aceitamos a tua disciplina, Pai, nós aceitamos o teu direcionamento, Pai, nós aceitamos o teu confronto, nós aceitamos a tua exortação, porque nós somos filhas. E filha obedece, não porque precisa obedecer, mas porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. E conforme a gente for obedecendo, nós vamos crescendo em maturidade para lidar com as nossas emoções e todas as pessoas que se apresentam diante de nós. Jesus, esteja comigo, esteja conosco cada dia mais. Anda conosco. A gente quer andar cada dia mais em verdade, que todas as mentiras que nós carregávamos, Pai, elas caem por terra em nome de Jesus. Nós declaramos que haja libertação dessas mentiras. Traga a luz, Pai. Eu aceito. Traga a luz. Qual é a mentira que eu ainda carrego e eu preciso, Pai, sim, me libertar dela. Eu escolho, Pai, me libertar dela. Me mostra no dia de hoje. Porque nós sabemos que só o hoje importa, só o agora que importa. Que é no hoje que nós plantamos sementes de sabedoria, sementes de cura. É no hoje, é no aqui e agora, para que amanhã a gente possa colher, Pai, os frutos destas escolhas que nós fazemos aqui e agora. Eu declaro assim é e assim será, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pela vida de cada mulher que está aqui presente todos os dias, de segunda a sexta, renunciando, entregando, se ajoelhando, Pai. Eu agradeço pela vida de cada mulher aqui, eu honro a vida de cada mulher aqui. Porque se não fosse a vida de vocês, eu não estaria me aproximando tão profundamente de Deus e buscando nele respostas
que não estão somente em mim, está dentro de vocês também, está dentro da casa de vocês também, está dentro da família de vocês também, está no trabalho de vocês também, eu tenho certeza disso. Não é por acaso que vem essas coisas que vêm no nosso tempo de mesa, é porque tem mulheres perguntando, quando botam a cabeça no travesseiro, quando sai de casa para trabalhar, as respostas elas estão vindo, abra os teus ouvidos espirituais, para de resistir, Deus está falando contigo, para de resistir, quebra esse muro de preconceito, de ego, do eu sei, existe um muro gigantesco do eu sei diante de ti, escolha quebrar ele, fala, declara, Pai, eu declaro aos céus que esses muros do eu sei, do ego, das minhas vontades, eles caem por terra em nome de Jesus. Eu escolho ver com os teus olhos, Pai. Eu escolho ver com os teus olhos, Pai. Eu tô cansada de fazer da minha própria vontade, das minhas próprias forças, dos meus próprios esforços. Eu entrego, Pai, para ti, em nome de Jesus. Eu não quero mais fazer sozinha, eu quero ajuda, eu quero direcionamento. Fala o que tiver que falar, usa as pessoas que tiverem que ser usadas para me confrontar. E se eu cansar, Pai, eu vou descansar. Eu não vou desistir. Desistir não é mais uma opção, porque um sangue foi derramado, eu tenho consciência absoluta disso hoje. Um sangue foi derramado pela minha vida e pela vida de todas as filhas que estão aqui. Então, recebam no espírito de vocês que quando vocês tiverem vontade de desistir, descansem, durmam, desfrutem, recarreguem as energias de vocês e continuem. Continuem trilhando esse caminho, porque ele é lindo, ele é perfeito, ele é agradável e vale a pena. Quando vocês passarem por esses processos, vocês vão olhar para trás e vão falar, ainda bem que eu não desisti. Porque hoje eu olho para trás diante de todas as coisas que eu passei e eu falo todos os dias, ainda bem que eu não desisti do meu marido, ainda bem que eu não desisti do meu casamento, ainda bem que eu não desisti da minha vida. Que teve momentos que eu desisti. Teve momentos que eu quase me entreguei. E eu olho para trás e eu agradeço todos os dias hoje, ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu não desisti, Pai. Porque hoje eu estou colhendo os frutos. Porque eu aguentei. Não porque eu sou forte, mas porque tu em mim me dá tudo o que eu preciso todos os dias para continuar. Porque se fosse por mim, eu já tinha desistido. Mas tu em mim ativa tudo que é bom em mim. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Gratidão, Paizinho. Gratidão, Paizinho. Gratidão, Paizinho, pela minha vida. Gratidão, Pai, pela vida de cada mulher que está aqui no tempo de mesa. Agora sim, começou. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Amém, Jesus. Como diz, eu tô aqui falando, né, Cris? Mas, quer dizer, você nem liberou para falar, mas eu tô falando. Agora, quem quiser ir, tá liberada para ir viver o seu dia de luz, de glória, de confronto, de disciplina. E eu vou abrir para a Maria Cristina falar e a gente vai encerrar, meus amores. Obrigada pela vida de vocês. Quem tiver que sair agora. Pode falar, Cris. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né? Muita gratidão a Deus por esse tempo mesmo, porque às vezes a gente não entende o tempo que Deus quer de nós, né? A gente reluta contra nós mesmos, para Jesus. E assim, eu falo que eu sei que eu vou ver um novo tempo agora na minha vida, né? E a live hoje foi uma coisa tão, assim, igual a Jennifer falou, né? Às vezes você vai escrever ali na folha para você lembrar, só que não é você escrever para falar, né? Você vai falar o que você vive de verdade, do seu coração, da sua alma, né? Porque a gente não tem que esconder nada das pessoas, você tem que falar o que você realmente vive, você pensa, né? E cada um tem sua história. A minha história, às vezes, a minha história pode ser parecida com a outra, mas sempre uma vai acrescentar na vida da outra pessoa, né? Então, quando a gente começa a entender realmente isso, parece que a alegria interna no seu coração, ela quer explodir, ela quer irradiar, né? Porque realmente a gente falar o que Deus faz na nossa vida, não tem nem palavras, né, para falar. A gente só tem que realmente falar.
E às vezes eu fui entender, às vezes, por falta, né, quando a gente tem entendimento da rejeição ou de alguma coisa assim, a gente não se fecha, né? E a gente não tem que se fechar, a gente só tem que falar e entender que, primeiramente, eu tenho que me aceitar, quem eu sou. Então, nós somos filhos amados de Deus, Deus está disposto para todas nós, né? Só que cabe cada um de nós ter esse entendimento e abrir realmente nosso coração, para ele fazer morada no nosso coração, né? É isso que Deus quer de nós, não só de nós, mas da nossa família, que a nossa família é nosso bem mais precioso que Ele entregou, né? Então a gente tem que ser. Eu sou muito grata a Jesus e eu agradeço por esse momento, viu, Cris? Muito obrigada. Eu é que agradeço. Uma excelente tarde para todas vocês. Amo a vida de vocês. Amém. E hoje temos 2 lives de noite, né? Quem puder estar presente, acompanhar, prestigiar a irmã, faça. Faça isso. E a nossa Tem tempo para apoiar as causas das irmãs, porque uma hora a gente vai querer ser apoiada também. Então, bora fazer essas trocas. Talvez eu não esteja presente, porque a terça-feira geralmente eu entrego todas as mentorias, mas vai ter um momento que eu vou ali, eu vou assistir depois a mentoria, a live da Maria Cristina e da Jennifer, porque eu vou prestigiar. E eu não fazia isso. Antigamente eu não fazia isso, eu só queria que as mulheres viessem até mim. Mas eu nunca ia no evento das outras, eu nunca assistia a live das outras. Então, toda vez que eu estou disponível, eu vou lá assistir a live das minhas amigas. Eu vou lá no evento das minhas amigas. É sobre isso. A gente vai receber apoio das amigas se a gente apoiar as amigas. A amizade é uma via de mão dupla. Não adianta a gente querer algo e não fazer algo, não fazer por esse algo. É isso. Eu amo a vida de vocês. E de noite vamos lá assistir as maravilhosas Camila. Quem mais? Quem mais que vai estar? Rafa. Quem mais? A Dani não tá aqui, né? De noite a gente vai ver elas. Então tá. Beijos, meus amores. Amo a vida de vocês, amo a vida de vocês. Até mais. Glória a Deus. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada.